Esta é a terceira parte da Lei da Atração por Raymond Hallowell. Um bom estudo para você. Deus nutre os pássaros e lhe garante uma imensa abundância de comida, mas ele não põe a comida dentro da boca dos pássaros. Os pássaros precisam no mínimo sair por aí a procurar pela comida. Então, é assim conosco também. Nós precisamos fazer alguma coisa a mais, além de apenas desejarmos e orarmos. Ele decidiu então que ele aumentaria sua capacidade de eletricista, então ele fez um curso à noite e deixou de lado o jornal e aderiu a livros e outros materiais. Ele interessou-se por rádio e estava muito entusiasmado com as possibilidades. Seu interesse lhe conduziu até um novo círculo e lhe conduziu até uma posição com uma crescente empresa de rádio. Em pouco tempo ele havia encontrado outro interesse e havia triplicado o seu miserável salário. Não existe outra pessoa a ser culpada por uma vida insatisfeita, a não ser o homem mesmo, pois ele falha em expandir os seus interesses com aquilo que ele deseja. É tão fácil para as pessoas se deixarem cair em uma rotina. Geralmente é uma rotina mental, antes de isso tornar-se uma rotina material. As pessoas simplesmente viajam distraidamente, inconscientemente, desgostosas da vida e mergulham na infelicidade e na cegueira. Uma pessoa muito adorável veio até mim com um problema. O tipo de problema que tinha feito muitas mulheres desistirem e perderem a coisa que elas mais queriam. Essa mulher tinha uma linda casa, um marido adorável, muitos empregados e 2 maravilhosos filhos para orgulhar-se. Mas, mesmo com tudo isso, ela estava muito infeliz. Quando seus filhos estavam crescendo, ela dedicou toda a sua vida para os seus cuidados e educação. Agora eles estavam casados e cuidando dos seus próprios lares. Enquanto ela estava tão amarrada em casa, seu marido estava tornando-se um homem de grande sucesso. Com isso, ele começou a ir a clubes, fazer novas amizades, tanto com homens quanto com outras mulheres. Ele estava completamente ocupado com seus interesses. Ele vinha para casa à noite, mas a grande maioria dos finais de semana ele passava em outros lugares. Ali estava ela, com uma imensa casa e empregados, cheia de dinheiro, mas sem amor e sem felicidade. Ela percebeu que a fenda estava se alargando e que sabia que logo seu marido pediria o divórcio. Ela sentia-se obrigada a encontrar uma saída. Depois de uma profunda análise, eu descobri que ela tinha um pequeno interesse em arte e literatura. Então eu a recomendei que ela fizesse uma viagem ao exterior no verão, ver novas coisas e para que planejasse um inverno bem ocupado com novos estudos. Ela retornou sentindo-se renovada e ansiosa para começar a trabalhar sua nova vida. Ela começou a participar de um clube de literatura e estava adorando. Gradualmente, ela foi trabalhando algumas das partes mais dramáticas, até que um dia seu interesse despertou nela uma imensa vontade de ir à frente com o trabalho. Casa, empregados, solidão, tudo substituído pela nova ambição. Pouco tempo depois, ela foi trabalhar em um programa de rádio e se deu muito bem. Seus filhos estavam muito orgulhosos de suas conquistas e seu marido começou a ficar com ciúmes e a procurar mais sua atenção. Sua felicidade era suprema. Veja bem, é necessário manter aceso o interesse, é necessário manter a mente ativa e aguçada e com o objetivo de evitar perder a atratividade e a satisfação. Nossos maiores interesses devem governar nossos pensamentos e não as coisas materiais. As coisas materiais são apenas o meio através da qual nós manifestamos nosso verdadeiro interesse.
Um poder magnético poderoso é encontrado em uma poderosa ideia ou princípio. Essa ideia ou princípio direciona nosso interesse e esse, em troca, desenvolve nosso poder interior de atração. Uma jovem mulher a quem eu conhecia muito e a qual sempre tive orgulho de ser seu amigo, não era uma garota bonita nos termos da beleza, mas ela era muito atraente. Ela tinha um vasto círculo de amigos e sempre os encantava onde quer que ela fosse. Quando questionada uma vez sobre o que era que ela possuía, que parecia que lançava um feitiço sobre seus admiradores, ela disse: "Eu não posso dizer que seja graças ao meu físico, nem pela minha linha de cosméticos, mas eu acredito que seja porque eu amo a franqueza, a verdade e uma mente pura. Inúmeros são os exemplos de homens e mulheres que conseguiram sucesso e fama porque eles tinham amor e viviam alguns princípios do bem. Viver tais princípios e segui-los com interesse irá, de acordo com a lei, sempre atrair a abundância. Atenção! Ter um grande interesse não é o suficiente. Nós precisamos integrar esse interesse em nossos trabalhos diários. Nossa atenção precisa retratar nosso interesse e quanto mais zelarmos por ele, maior será a nossa atenção. Será nossa interessada atenção que perceberá no exterior determinados fatos, assim como estão em nossa mente. Conforme nós direcionamos nossa atenção em direção de nossos interesses, ela magnetiza nosso poder de atração, o que nos mostra muito mais coisas iguais às em nossos pensamentos. Quando muito de nosso interesse é unido à nossa atenção, nós logo percebemos que muito de nosso insignificante e egoísta aprendizado será absorvido por nosso mais alto interesse e nós iremos certamente progredir. Lembro-me anos atrás, quando eu ainda era um estudante na universidade, que eu frequentemente passava pelo terminal de Williamsport, onde um certo homem tinha seu escritório e era um supervisor júnior da rodovia Pensilvânia. Essa foi a terceira parte da Lei da Atração por Raymond Hallowell, e eu agradeço a todos que ouviram, que assistiram às imagens, e informo a todos que está na descrição do vídeo e no primeiro comentário o link da reprogramação subliminar para destravar a prosperidade na sua vida. É um método rápido, simples e eficaz. E eu agradeço a todos e bye bye e até a próxima parte. Tchau, tchau.